Ele te respondeu no chat, professor. É, eu tô tentando entrar lá. Mas eu com essas tecnologias é uma benção. Aqui. Ah, ela ouviu? Misericórdia. Bom, você não avisou também, né? Quem manda dormir na aula, tá, gente? Agora vai apanhar da mãe dele. A mãe dele vai brigar. Pessoal, belezinha? Todo mundo enxergando essa tela bonitinha aí do pulmão? Bom, a gente vai falar rapidamente então do envelhecimento e as alterações pulmonares, tá? E então eu dou uma pincelada aí de questão anatômica e fisiológica. A gente não perde tanto tempo nisso porque a gente vai acabar discutindo isso nas questões patológicas, tá? Existem inúmeras outras doenças que são importantes de serem trabalhadas, mas a gente não consegue fazer a abordagem de todas essas temáticas dentro de uma aula, tá? E como o nosso tempo, esse semestre, ele é bem contadinho, a gente não pode prolongar isso, tá bom? Eu provavelmente eu vou interromper a aula mais ou menos na metade, e aí a gente continua na próxima aula, mas eu preciso pelo menos fazer essa introdução para a gente poder não ter que começar tudo do zero, senão eu atraso uma aula inteira e não é interessante, tá? Então, meio mais ou menos quando for umas 10 horas, eu vou pedir para alguém me avisar, tá bom? Vocês podem fazer esse favor, porque eu tô sem o celular aqui perto. Bom, os principais assuntos Podemos que sim. a gente vai trabalhar vai ser envelhecimento pulmonar, né? A questão anatômica e fisiológica, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, enfisemas, eu não terminei de colocar aqui. E, e aí a gente tem que lembrar que todo o processo, né, patológico, ele vai ter um fator que pode ser predisponente, pode ser genético, pode ser um fator ambiental, pode ser a questão expositiva, pode ser a questão de sedentarismo, né, de estilo de vida, pode ser o uso de tabaco, né, o tabagismo, o uso de álcool, etilismo. Então, inúmeros fatores podem contribuir para potencializar o desenvolvimento de uma doença, tá? E a gente observa isso com bastante frequência. Professor, Oi, o senhor tá mudando o slide? ainda não. Ah, tá bom. É Eu que só eu tô achei falando. que tava parado aqui. Mudei. Aí, então, a gente vai ter vai observar isso, tá? Com bastante facilidade nas doenças cardiopulmonares, tá bom? Quando a gente fala de coração e a gente fala de pulmão, a gente está falando de dois órgãos que são diferentes, mas que exercem uma função e um trabalho em equipe. E aí, quando o pulmão está com algum problema, provavelmente o coração acaba sofrendo um pouco e vice-versa. A gente percebe isso quando a gente avalia os sinais vitais do paciente, né? Então, se eu tenho um paciente com uma taquicardia, por exemplo, né, um aumento da frequência cardíaca, eu vou ter uma taquipneia, sim ou não? Hein, gente? Sim. Provavelmente. Vou ter, né? Eu tenho que ter uma taquipneia. Vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho X, um volume X de sangue que tem que passar, né? O ciclo, né? No débito cardíaco, eu tenho um volume X de sangue. Esse volume ele vai ter que rodar todo o sistema, vai ter que passar pela pequena circulação, vai ter que fazer troca gasosa, então vai entrar em contato direto com o sistema respiratório, aparelho respiratório, vai voltar para o coração manda para o resto do corpo. Então isso tudo tem que acontecer. Se eu aumento o gasto energético dos membros inferiores, por exemplo, com uma corrida, numa caminhada, eu aumento o tempo e na verdade eu diminuo o tempo de necessidade de troca gasosa. E como esse coração vai precisar trabalhar mais rápido para atender a demanda, fisiologicamente isso vai forçar que o pulmão trabalhe mais rápido. É a mesma coisa de que eu pensar aqui, eu vou fazer uma corrida, eu começo a correr. Não tem como só o meu coração trabalhar mais rápido e o pulmão ficar devagar. Isso não existe. É uma coisa que não existe. Os dois vão trabalhar juntos, tá? Então, coração e pulmão é muito, muito alinhado, é muito juntinho, tá bom? Então, quando tem problema, outro vai desenvolver problema também. Mas a gente falou na última aula sobre envelhecimento cardiovascular e agora a gente precisa trazer um pouquinho a questão do envelhecimento pulmonar para vocês, tá? Então, a primeira linha de defesa pulmonar relaciona-se com a imunidade inata, que sofre alterações durante o envelhecimento, tornando-se progressivamente mais lenta em reconhecer e erradicar patógenos. Então, é uma condição fisiológica de que o pulmão, né, que
essa primeira defesa nossa contra os patógenos que estão aqui no ar, no ambiente, e quando a gente inala eles, essa identificação, esse reconhecimento, ele acaba ficando mais diminuído, tá? A imunidade adquirida antígeno específica vincula-se ao ataque às bactérias encapsuladas, vírus e patógenos intracelulares. O que a gente vê acontecer hoje, né? Muito caso aí de doenças pulmonares, muitos pacientes morrendo por conta da pandemia e da doença, né? Só que a gente também tem que pensar que é uma condição mínima aí que o idoso vai apresentar, que pode haver uma redução da capacidade funcional pulmonar. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Então, muitos pacientes estão morrendo aí por causa de pneumonia, e aí no atestado de óbito está saindo a doença X lá, né, da pandemia. Só que não necessariamente vai ser. Só que por conta da clínica, da facilidade, do perfil de doença pulmonar, acaba se classificando, né? Então, existe uma exposição, né? Não é nem questionado, porque os idosos eles têm mais facilidade de desenvolver essas complicações pulmonares mesmo, tá? Ainda bem, a gente ainda sabe que existem estudos que falam que a COVID-19 ela não é uma doença pulmonar, ela é uma doença hematológica. Então, existem ainda muitas informações que precisam ser trabalhadas para que se compreenda o processo de saúde e doença relacionado à COVID-19, né, ao vírus. Então, a gente tem essas informações, mas a gente não sabe exatamente o que acontece. Então, muitos pacientes idosos que acabam morrendo por pneumonia, que já morreriam se a gente estivesse ou não em pandemia, eles acabam sendo atestados como Covid-19, né? Então, aí tem que aguardar a questão eu ouvi uma musiquinha aí. Tem que aguardar a questão de comprovação de exame e tudo, mas enfim, é notificada. A notificação ela tem que ser imediata, ela é feita de suspeita. A suspeita já é notificada, né? Então, a morfologia da parede do tórax sofre várias alterações conducentes ao tórax senil. Então, um tórax que envelhece e, consequentemente, é um pulmão senil, né? Então, um pulmão que envelhece, mas envelhece de forma senil. Senil é bom ou é ruim, gente? O que vocês lembram aí? É o Hein? que é fisiológico, não é? Senil é bom, então? Senil é fisiológico? Ou é senescente que é fisiológico? Deixa eu ver. Senil não é bom. Não é bom, não é? Senil é ruim, né? Senescente é É fisiológico. senescente. Isso, o senescente é Senescente. bom. Não significa que eu não vou ter diminuição de capacidade funcional. Isso é senescência. Isso não é patologia, né? Quando a gente for ver lá o rim, por exemplo, a gente vai ver que o rim ele diminui um pouquinho, ele já é pequeno e diminui de tamanho. Não é patológico, é fisiológico, então isso é senescente. Agora, se esse rim apresentasse lesão e por conta da lesão ele atrofiasse muito, aí seria um rim senil. Então, a gente sabe que muitas doenças pulmonares acabam gerando, por consequência, um pulmão senil, tá? Então, o pulmão do paciente ele vai sendo tratado durante toda a vida, né? Então, assim, a exposição às questões ambientais, laborais, ao tabaco, vão gerar estruturas anatômicas que vão ser fisiologicamente comprometidas, tá bom? Então, o hábito de fumar, o hábito de trabalhar em locais com fumaça, quem trabalha com tinta, pintura, com aerossóis e não usa a máscara adequada, então essa pessoa vai desenvolver um pulmão com muito mais doença, muito mais senil, né? Então a perda dessa apresenta-se também dentro dessa estrutura, a perda de elasticidade, tá bom? Os bronquíolos tornam-se menos resistentes, facilitando o colapso respiratório. A diminuição do número de alvéolos devido à ruptura dos septos intraalveolares condiciona a diminuição da superfície total respiratória, aumentando o volume residual. Então, assim, a gente percebe que existe uma questão fisiológica do processo de envelhecer que gera um déficit da função pulmonar. Isso é dentro da questão fisiológica. A estrutura anatômica de pessoas longevas, como a caixa torácica, tornam-se mais rígidas, criando dificuldade para a movimentação das costelas, movimentos realizados pelos músculos respiratórios. Há também a perda da força dos músculos respiratórios, logo esse enfraquecimento gera respiração curta, consequentemente menor pico de fluxo de ar de troca gasosa. Tá? Então, aqueles pacientes que têm uma respiração bem mais curta, então eles ficam não consegue ter respiração profunda, o padrão respiratório de inspiração e expiração ele é diferenciado, tá? O sistema pulmonar
também afeta, né, o sistema pulmonar também afeta e é afetado pela imobilidade. Estudos comprovam que idosos que realizam exercício físico apresentam melhor capacidade funcional do que os idosos sedentários. Tá? Precisou um estudo físico um estudo científico para provar isso, né? Mas basicamente pelo empirismo a gente já saberia disso. Bastava o senso comum para a gente já saber que o cara, mesmo que idoso que faz atividade física, ele é mais saudável do que o idoso que não faz e que é sedentário. Achados relacionados aos parâmetros espirométricos revelam que a prática da atividade física regular pode retardar o declínio da função pulmonar relacionada com o envelhecimento. Professor, Gente. licença, tá pausado ainda seu slide ou você já mudou? Não, tá, eu tô falando dele ainda, agora eu mudei. É que aqui não tá no primeiro ainda. Pra gente não mudou ainda desse título. Tá só no Mentira. título. Eu tô falando slide. Gente, pera aí, eu vou ver o que tá acontecendo. Só um minuto, eu vou pausar aqui, tá? Pera aí, pausar. Ok. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu compartilhei só o slide e eu nunca compartilho só o slide, eu vou direto no screen, compartilhando tudo. Essa página aqui, ó, opa. Vocês não viram, só viram essa? A gente só tinha visto essa, agora tá dando pra ver o senhor mudar. Ah, então tá bom, obrigado, tá? Falei isso. Parei aqui, tá bom? Então vamos para cá. Bem, existem várias comorbidades que vão afetar o sistema respiratório. E aí isso potencializa o desenvolvimento de doenças, né, de complicações. Então a gente já tem, como eu já disse, as doenças cardiovasculares, né, embora o problema seja uma etiologia cardíaca ou vascular, as complicações elas são significativas em sistema respiratório, tá bom? A gente viu lá na aula de cardio a questão da arteriosclerose e da aterosclerose, né, a formação de placas e o enrijecimento dessas artérias, desses vasos. A formação de placa, por exemplo, depender da formação desses trombos, então pequenos trombos, eles vão se acumulando e eles vão formando placa, pode ocorrer desprendimento desses trombos na corrente sanguínea e esses trombos pararem, por exemplo, lá nas pequenas artérias lá do pulmão, e isso causar um TEP, né, um tromboembolismo pulmonar. Pode acontecer. Por isso que tem o protocolo de TEV, o protocolo de TEP dentro do hospital. Então, o paciente ficou muito acamado, não deambula, vai ter que fazer heparinizar esse paciente, vai ter que anticoagular ele para que ele não desenvolva trombo, porque a imobilização, embora ela aparentemente não representa nenhum problema, você ficar parado demais, você pode desenvolver TEV, tá? Então, é uma coisa que não tem nada a ver com o pulmão, mas que pode gerar uma complicação vascular periférica que pode complicar lá o pulmonar. Se a gente associar esse paciente ao sedentarismo e à inatividade física, alimentação inadequada, enfim, a hiperdislipidemia, né, aumento de LDL, enfim, as coisas pioram. Além disso, a gente tem que pensar nas deformações ósseas do tórax que podem aí comprometer, a função respiratória. É menos difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Doenças articulares, lesões do sistema nervoso central e periférico, cirurgias abdominais e torácicas também podem ter como complicação clínico-funcional desordens pulmonares. Pacientes que fazem utilização de medicação para controle, né, de surtos aí de pacientes que convulsionam demais, pacientes que apresentam, que são psiquiátricos, que têm que fazer medicações mais calmantes, ou que usam, né, idosos que usam esqueci o nome, gente. Peraí. Rivotril, medicamento para dormir. Tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da quantidade de medicamento que eles tomarem,
eles vão causar uma depressão aí do sistema nervoso central, que vai fazer o controle na musculatura, né? Então, o próprio controle do diafragma vai gerar uma hipoatividade pulmonar e vai gerar uma parada respiratória nesse paciente que evolui para uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a medicação é pequena, o paciente toma todo dia, já está acostumado, mas às vezes ele erra a dose, às vezes ele trocou a medicação, enfim, tem que avaliar tudo, tá? Então, as patologias diversas e usos de outros medicamentos também podem comprometer. Eu estava com os alunos de estágio no MUPA no MUPA do Novo Horizonte, teve uns 3 anos isso, né, de uma outra faculdade. E aí chegou um senhor que iria trabalhar, isso era cedo, ele chegou umas 9 horas, e aí a gente fez lavagem gástrica, passou sonda gástrica, fez lavagem estomacal, usou carvão, enfim. E aí o histórico dele era que ele estava com dor de cabeça, e ele pegou lá um vidrinho de dipirona, ele estava sem óculos, na verdade ele pegou um vidrinho de Rivotril, ele achou que era dipirona, e ele tomou lá 35, 40 gotas, uma coisa assim. Tomou lá as gotinhas. E aí ele começou a ficar sonolento, e aí ele foi para o UBS. Ele não chegou nem a conseguir ir para trabalhar. E aí teve que fazer lavagem, retirou, graças a Deus ele não teve complicação. Mas ele já tinha complicação visual e era idoso, né? Então tinha que estar usando óculos, tinha que ter, mesmo que seja um idoso que era um idoso ativo, tem que ter uma supervisão, uma orientação, uma identificação adequada desses medicamentos, porque não tinha nada a ver com o pulmão, e não era nem dele o medicamento, mas ele tomou errado e poderia gerar uma complicação que poderia levar a óbito por conta de medicação errada. Tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que trabalha no hospital. Hoje eu não trabalho, mas quem trabalha, às vezes o médico prescreve para o paciente alguma medicação, mais para tranquilizar, para acalmar esse paciente, mas às vezes ele está tão rebaixado que quando você faz qualquer coisinha para esse paciente, mesmo que aquela dose bem leve, sabe? Mesmo que aquele cheiro só de sedação, o paciente já para. E aí ele morre depois que você medica ele. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Perturbações metabólicas, como acidose, e a gente vai ver isso um pouquinho na frente, quando a gente chegar lá de padrão respiratório. Não vou falar eu não vou falar de alterações ácido-base com vocês, né, de gasometria. Vocês estão tendo UTI ou vocês já tiveram? Estamos tendo cuidados críticos. Com quem? Com o Eric? Com o Eric. Então o professor Eric deve estar passando tudo. O professor Eric, ele vai ter, eu acho que uma matéria, provavelmente, que vai estudar só gasometria, um dia só de gasometria. Então eu vou pincelar um pouquinho. Mas a gente tem que lembrar que, pensando na questão fisiológica, tem 2 órgãos que ajudam a fazer controle desse pH, né? Então a gente tem o rim, que exerce bastante função, em especial por conta do bicarbonato, da HCO3, e também o pulmão por conta do padrão respiratório. Então, o aumento da concentração de CO2 nessa corrente sanguínea vai causar um aumento de pH sanguíneo. Isso vai gerar uma acidose, né? Na verdade, isso diminui o pH e isso causa acidose. E o aumento de base, o aumento de CO3, ele vai causar uma alteração, porque muita base também não faz bem, e aí vai causar uma alcalose. Aí a gente pode observar que, às vezes, o problema da alteração ácido-base do paciente, da gasometria alterada, é por conta de um problema respiratório ali, uma incapacidade de troca alveolar. Então, às vezes, o problema é metabólico, às vezes, o problema é respiratório, tá? Então, a gente tem que pensar que existem essas possibilidades. Além disso, essas doenças, elas mesmo, as mais antigas, fazem com que as alterações degenerativas do sistema respiratório adquiram maior expressividade. Então, por exemplo, um paciente DPO-cítico com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele não desenvolveu o DPOC, né, a DPOC, da noite para o dia, de um ano para o outro. O negócio foi a longo tempo. E aí, esse desenvolvimento de doenças, eles vão gerar complicações no sistema respiratório, tá? E aí podem gerar outras doenças. O reflexo da tosse já não é tão eficiente, o sistema imunológico torna-se mais suscetível a doenças, e os cílios da traqueia podem não existir mais, principalmente em idosos fumantes, tá? Então, aquela capacidade de tosse, né, de resposta fisiológica ao estímulo, ela acaba sendo ineficaz por poder, né, desenvolver, inclusive, e facilitar aí
aspiração e complicações. Aí a gente vai entrar um pouco na questão da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é uma doença, como o nome fala, crônica, então ela não tem cura, mete grande parte da população idosa, em especial os que são fumantes, em especial aquelas pessoas que trabalham com fumaça, com pó, enfim. Vamos imaginar aí um trabalhador que mexa com partículas que ficam dispersas, por exemplo, cal, cimento, enfim. Essa pessoa inala isso todos os dias, ela vai desenvolvendo complicações, tá bom? E aí a instalação da doença pode se dar justamente a essa questão ambiental. Então o problema não foi nem o uso do cigarro, foi a questão laboral, foi o próprio trabalho dele, né? Mas a maioria dos casos é por conta do uso do cigarro. A DPOC, então, representa um problema crescente de saúde pública, cuja prevalência varia conforme a idade desse paciente, tá bom? Depois eu completo isso. A definição utilizada pelos hábitos relacionados ao consumo de tabaco. Então, assim, a principal causa dessa doença é o uso de tabaco, tá bom? Mas também pode existir outras etiologias, tá bom? Quando a gente pode observar, isso daqui está dentro do Tratado de Geriatria e Gerontologia, tá, gente? A gente começa a observar alterações, o paciente começa a desenvolver alterações ainda que muito jovem. É como se a gente estivesse olhando lá atrás a questão da aterosclerose, né? E da aterosclerose, quando a gente falou que a formação inicial dessas placas começam na terceira década de vida. Então a gente observa assim, poxa, o que eu faço hoje gera um impacto daqui 20, 30, 40 anos. É exatamente isso, tá bom? Então o uso do cigarro no ano só não vai gerar o DPOC, mas o uso de cigarro a longo prazo gera esse problema. E aí a gente vê que tem muitas pessoas que fazem o seguinte comentário: olha, eu não tenho câncer de pulmão e eu fumei a vida toda, mas a fulana X, ela teve câncer de pulmão e ela nunca fumou. Aí a gente precisa avaliar, calma, as coisas não são desse jeito, essas verdades não são absolutas. Vamos entender cada contexto? A dona fulana, ela talvez tenha exposição, às vezes ela seja uma fumante passiva, às vezes ela trabalha em algum lugar que tem essa exposição ambiental, às vezes ela tem uma predisposição genética, alguma outra complicação, um histórico familiar de câncer, enfim, inúmeros outros fatores, tá? E a dona Maria, por exemplo, pode não ter nenhuma facilidade, nenhum start para desenvolver a doença, mas isso não significa que o pulmão dela esteja bom. Muito pelo contrário, é um pulmão que foi exposto por muito tempo. O consumo de cigarros leva a declínio da função pulmonar maior que aquele esperado pelo envelhecimento, sendo a magnitude do declínio proporcional à duração e à intensidade dessa exposição, como aquelas observadas em trabalhadores de minas, moinhos de algodão, manuseio de grãos, poluição ambiental acentuada e combustão de biomassa. Também induzem a tosse crônica, obstrução das vias respiratórias e perda da função pulmonar. Então, existem mais, mas esses daqui, nessas condições que estão aqui, elas geralmente podem causar esses tipos de complicações laborais no paciente, tá bom? Fatores de risco, então, para desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica é o tabagismo, a poeira ocupacional, os irritantes químicos. Então, aqueles trabalhadores que trabalham em indústrias químicas e que tem aquela questão da volatilidade dos compostos químicos, né? Então, essa irritação excessiva, essa inalação excessiva desses compostos pode não fazer nada nesse primeiro momento, mas pode gerar, e aí a longo prazo, uma irritação tão significativa que desenvolva a doença pulmonar obstrutiva crônica. Fumaça de lenha. Então, assim, eu frequento algumas casas assim em roça quando eu vou, que tudo é feito no fogão de lenha. Tem o fogão normal, mas tudo é feito no fogão de lenha. E a gente fica tudo na cozinha o dia inteiro inalando. Tá bom, pra gente isso não é nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas e para uma pessoa que fica uma vida inteira inalando a fumaça da combustão ali da madeira, né? Então, isso pode gerar complicações. Infecções respiratórias graves na infância. Então, uma criança que se desenvolve e vai apresentando várias doenças, ela pode ter um agravamento na vida adulta, com início aí na vida da terceira, na velhice, gerar complicações graves, né, respiratórias.
e condições socioeconômicas também influenciam, tá? Ah, mas professor, o que o dinheiro tem a ver? O dinheiro pode não ter a ver nada, mas às vezes onde a pessoa mora, às vezes a condição, né, de moradia, às vezes morar em lugares que não são adequados para se morar, o não acesso ao serviço de saúde, isso tudo gera complicações. Fisiopatologia, então, da DPOC, né? Ela é causada pelo desequilíbrio protease-antiprotease. Esses conceitos é título de conhecimento, tá, gente? Eu não vou ficar fazendo pergunta disso de prova, mas é bom a gente saber. O pulmão abriga uma rede de fibras contendo elastina e outras proteínas da matriz, que conferem integridade estrutural e elasticidade às paredes alveolares. A inflamação crônica induzida pela fumaça do cigarro aumenta a concentração de proteinases derivadas das células inflamatórias no parênquima pulmonar e, consequentemente, induz a destruição de sua estrutura pela degradação da elastase e outros componentes da matriz extracelular, como colágenos, a proteoglicanas e a fibronectina. Então, existe lá o processo inflamatório e esse processo inflamatório acaba gerando uma lesão aí da matriz celular nesse parênquima pulmonar. Então, gera lesão de estrutura funcional ali. Então, a estrutura ali do pulmão que teria que receber a área, a superfície pulmonar que teria que receber o oxigênio, que iria fazer a hematose, a troca, ela acaba sendo comprometida, então a troca acaba sendo diminuída. Na doença mais avançada, há um componente humoral e celular com a infiltração da parede da via respiratória com linfócitos B, CD4+, e CD8+. E a resposta inflamatória persiste mesmo após a cessação do hábito de tabagismo. Então, assim, olha o que está falando ali. Que quanto mais eu envelheço, quanto mais eu me exponho, existe uma resposta até inclusive de defesa que vai gerar uma resposta inflamatória contínua, mesmo se você não fumar. Então, o hábito de fumar, o hábito de expor essas fumaças a longo prazo vai gerar complicações que você não vai ter mais controle e aí vai desenvolver a DPOC. Essa senhora aí, por exemplo, ó, essa fumaça toda sendo inalada, né? Se tiver acontecer, o filtro do cigarro ele é suficiente, gente? O que vocês acham? Ele garante basta eu fumar um cigarrinho normal aí que eu tô protegido dos compostos dele? Com certeza que não. Com certeza não. Com certeza não. E aí que as molecadas que gosta de narguilé, né? E aquela molecada que gosta de um cigarrinho de ervas medicinais, que não tem filtro, que não tem nada. Como é que fica o pulmão dessa pessoa? Então a gente tem que pensar, maconha não mata. Não mata. Mas vai deixar você um pouco mais doidinho, com o pulmão mais arregaçado? Vai. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Quem sabe pôr um filtro, um cigarrinho para poder facilitar. Mas a gente tem que tomar cuidado. O uso de tabaco excessivo a longo prazo vai gerar uma complicação. Há muito tempo, né, eu ouvia comentar assim, olha, se eu ficar 10 anos sem fumar e praticando atividade física, eu vou conseguir limpar do meu organismo toda a sujeira causada pelo cigarro. Tá, gente? Isso pode acontecer, mas isso também pode não acontecer. E eu já vi médico falar que se a pessoa ela teve exposição, mesmo que ela parou, ela pode desenvolver câncer de pulmão pro resto da vida. Ela não precisa ter 10, 8 ou 5 anos. Ela pode desenvolver, porque os organismos, eles são estruturas fisiológicas individuais. Não é um padrão de repetição igual máquina. Eu quero que o computador funcione desse jeito, ele vai funcionar desse jeito. Ele sendo novo, ele sendo velho. As pessoas, eu não posso comparar com máquinas, porque cada uma reage e tem uma resposta de um jeito, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A mais importante antiproteinase pulmonar é a alfa-1 antitripsina, também conhecida como a alfa-1 antiprotease. É uma inibidora potente da elastase neutrofílica e de outras proteinases implicadas na destruição do parênquima pulmonar. Então, a deficiência, né, da alfa-1 antitripsina é o único fator de risco genético implicado até o momento no desenvolvimento da DPOC. Então, assim, tem pessoas que podem, isso daí tá falando aqui embaixo, né, que é de 1 a 2% de pacientes com DPOC. Então, assim, se eu tenho lá 100 pacientes com DPOC, 1 a 2, a causa, né, do desenvolvimento da DPOC foi por causa dessa deficiência de alfa-antitripsina. Desculpa. E isso é um fator genético. Só vai descobrir quando desenvolver, né? Então, ou se fizer um mapeamento, que eu acho que vai ser feito, não. Então, desenvolve. E aí, o diferencial é que a manifestação da doença ocorre de uma forma muito antecipada em relação aos idosos, né?
Então, essas alterações induzem maior suscetibilidade aos efeitos do tabagismo, sendo encontrada de 1 a 2% dos pacientes, e geralmente com surgimento de limitação ao fluxo aéreo em idade precoce, em torno de 40 anos. Então, se o paciente desenvolve DPOC e ele vai agudizando isso e de repente o negócio fica crônico, né? Ele já é um paciente idoso, mas essa deficiência ela vai sinalizar alterações clínicas graves, como o DPOC já instalado em torno de 40 anos. Então, existe um diferencial, tá? Além disso, a gente vai entrar, então, no enfisema. Nossa, já deu 10 horas, né? Deixa eu ver quanto que é enfisema. Em ponto, né, gente? Deu 10 horas em ponto. Enfisema. Enfisema. Eu acho que eu vou deixar. Vou deixar enfisema. Ah, não. Acaba enfisema, como é que é bronquite? Ah, não, mas aqui tá tudo junto. Vou deixar. Pessoal, tudo bem? Podemos encerrar? Tudo certo. Tudo bem, professor. Tudo bem, professor? Essa aula... Sim. Eita, peraí, deixa eu parar de gravar. Essa aula, eu vou colocar, então, 2 vídeos lá, tá bom? Tem que colocar parte 1 e parte 2, porque